Salve, salve galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você já perguntou, e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então como a gente sempre fala, este podcast é feito muito carinhosamente para você. E no nosso É Por Isso de hoje, ele é um episódio especial para comemorar o Dia Mundial da Amamentação, que foi ontem, no dia 1º de agosto. E para explicar por que bebês mamam, eu tô aqui com a doutora Tati Vargas, que é fundadora do Instituto Mame Bem, professora e também mãe do Bernardo, do Pedro e da Helena. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Tati Vargas. Ei, Samuel, ei, galerinha, a alegria é toda minha de estar aqui e a gente poder conversar um pouquinho sobre esse universo que é a amamentação. Então, tia Tati, explica pra gente aqui, pra nossa audiência, o que é de fato a amamentação? Que ótimo! A amamentação é o ato de amamentar. É quando os bebês, eles mamam no seio das suas mães. E existem muitas espécies que fazem isso, que a gente chama de mamíferos. Então, nós, humanos, somos mamíferos. Quando a gente nasce, os bebezinhos mamam nas suas mães, mas também os cachorrinhos são mamíferos, os gatinhos são mamíferos, até os golfinhos debaixo d'água são mamíferos. E eles mamam também nas suas mamães. Muito divertido, muito interessante essa informação dos golfinhos. Você sabe que a gente entrevistou recentemente um especialista em golfinhos, em baleias, né? E ele mencionou essa proximidade entre os dois, né? As baleias e os golfinhos, dependendo da espécie. E é muito interessante realmente. E por que é tão importante que as mamães amamentem os bebês com o leite do peito? Bom, então eu tô aqui, tia Tati tá aqui para poder realmente falar para vocês que assim, amamentar traz muitos benefícios. Tanto para quem tá mamando, que é o bebezinho, tanto para quem tá amamentando, que são as mães. A gente fala que a amamentação é a primeira vacina que a gente recebe quando a gente nasce. Hoje a gente tem falado tanto de vacina, da importância das vacinas, né? E o leite da mãe é a principal vacina. Então, quando um bebezinho nasce, o corpo da mãe já se preparou completamente para produzir o melhor leite para atender o seu bebezinho. Então, às vezes, nasce um bebezinho antes da hora, que a gente chama de prematurinho. E aquele bebê prematurinho, a mãe dele produz o leite que é específico para ele. Se é um bebezinho que já nasceu lá nos seus 9 meses, quando a gente espera que completa a gestação, a mãe dele está produzindo um leite que é específico para ele. Então, a amamentação, ela traz todos os nutrientes, anticorpos, tudo que o bebê precisa para ele estar bem nutrido, hidratado, nesses primeiros dias, nas primeiras semanas e os primeiros meses de vida, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Sobre o tempo de amamentar. E exatamente era essa a minha pergunta para você, doutora. Existe uma idade ideal, ou seja, até quando os bebês deveriam ser amamentados? Ótimo, tem sim. O que a gente tem? A gente tem organizações, né, nacionais, como o Ministério da Saúde, e internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, a Unicef, que está aí para proteger a saúde das crianças. Eles preconizam, através de estudos, depois de estudar muito as questões dos benefícios nutricionais, dos benefícios de crescimento crânio-facial, e eles propõem para a gente que a amamentação ela aconteça exclusivamente até os 6 meses de vida do bebê. E quando eu falo exclusivamente, é só mamar no peito. O bebê que mama no peito, ele não precisa tomar nem água, porque o leite da mãe já tem tudo que ele precisa. E depois desses 6 meses, que essa criança começa a crescer, né? A gente já tá, os bebezinhos começam a conseguir sentar, começam a aparecer aí os dentinhos, eles estão prontos para receber outros alimentos, mas esse leite, ele deve continuar, a mãe deve continuar amamentando até por volta dos 2 aninhos ou mais. É isso que as organizações todas, elas sugerem pra gente. Perfeito. E qual que é a diferença entre amamentar um bebê com leite direto do peito ou com uma mamadeira, por exemplo? Bom, a gente sabe que amamentar não é uma tarefa fácil, sabe, Samuel?
Eu mesmo, você contou lá no início, né? Eu sou mãe do B, que tem 8 anos, do Pedro, que tem 5, da Helena, que tem 1 aninho. E quando o B nasceu lá atrás, o meu primeiro filho, era tudo muito novo pra mim, sabe? Era difícil, foi muito difícil. Porque quando chega um bebê, muitas mudanças que acontecem, né, na vida de uma família, na nossa casa. Quem tá aí tem irmãozinho menor vai saber disso. Então é muito desafiador. Então tem alguns momentos que amamentar pode ser uma tarefa muito difícil. E aí foi quando surgiu as mamadeiras para oferecer outros tipos de leite para os bebês, né? Mas quando a gente amamenta no peito, o estímulo que a gente tem da boquinha, do posicionamento dos dentinhos que vão aparecer, da força da musculatura, né, da boquinha, da língua, de todo o rosto, ele é estimulado de uma maneira que a gente fala ótima, numa maneira ideal. Então, ajudar, né, contar para todo mundo que dar de mamar também é difícil e precisa de ajuda é muito importante. Perfeito. E você mencionou, doutora, que no início da nossa conversa aqui, que as crianças, né, que os bebês, eles ficam até os primeiros 6 meses, digamos assim, da sua vida, apenas se alimentando, né, do peito da mãe, né, só apenas mamando. Mas por que os bebês não podem comer tudo desde que nascem, né, igual os adultos e as crianças maiores? Ah, ótimo. Eles não podem, né? Porque para a gente conseguir comer, para a gente conseguir mastigar, para a gente conseguir receber outros alimentos, a gente tem que ter tanto uma preparação, né? Eu preciso ter uma estrutura na boquinha que dê conta de preparar esse alimento, porque se eu coloco um alimento na boca, né, que é diferente do leite, é mais perigoso desse bebezinho engasgar. Nutricionalmente também, a barriguinha, o estômago, tudo que a gente chama assim de trato gastrointestinal, ele está se formando no bebê. Então, o leite, principalmente o leite materno, ele vai ajudar nessa formação e nesse desenvolvimento. Então, por isso que crianças, bebês que nascem, eles não podem receber outro alimento. Perfeito. E para concluir aqui, doutora, a gente faz é por isso, na verdade, é um exercício, como a gente sempre diz aqui, de imaginação. Então a gente pensa em mundos hipotéticos, às vezes impossíveis, às vezes até, caso eles acontecessem, caóticos, mas é um exercício de imaginação no final do dia, né? E a gente queria te perguntar o que aconteceria, ao seu ver, com o mundo se nenhum bebê fosse amamentado quando nascesse. Ai, meu Deus, seria um caos realmente, porque imagina se quando nascessem os bebês, a gente não tivesse condições deles mamarem no peito da mãe. Primeiro que precisaria procurar um outro alimento para ele poder comer. Como a gente acabou de falar que ele não pode comer os mesmos alimentos que a gente come, né? Uma fruta, uma banana, porque ele poderia engasgar e perigoso para ele, a gente teria que procurar talvez outros tipos de leite, que a gente falou que tem, né? Tem outros animais. Mas sabia que se a gente pegar o leite da vaca para dar para o nosso bebê, primeiro que os bezerrinhos iam ficar todos sem leite, e aí ia acabar os bezerrinhos da face da terra, e depois que o nosso estômago do bebezinho, ele não tá pronto para receber o leite que é do bezerro. Além disso, a gente ia encher o mundo de lixo, porque a gente ia precisar de mamadeira, a gente ia precisar de bico, a gente ia precisar de outras coisas que a gente sabe que hoje, né, poderiam aí complicar muito do lixo que é produzido e um tanto de coisa. Inclusive da proteção da natureza mesmo, da nossa camada de ozônio aí. É verdade. Bom, então é por isso que os bebês mamam. Olha só, muito obrigado, doutora Tati Vargas. E a gente, antes de fechar aqui o nosso programa, a gente gostaria muito de te perguntar como é que os papais, mamães, enfim, conhecem melhor o teu trabalho, melhor o trabalho das suas iniciativas. Obrigada, Samuel. Foi um prazer grande estar aqui conversando com vocês, galerinha. A tia Tati está aí nas redes sociais. Nós temos um espaço que chama Instituto Mami Bem. Então, depois vocês entram lá no nosso Instagram, que é @mamibem. Lá a gente vai falar muito sobre maneiras de amamentar, os desafios da amamentação e lembrar de contar para os coleguinhas, para as mamães, para todo mundo o quão é importante amamentar. E se for difícil, porque é difícil algumas vezes, da importância de procurar pessoas para poder ajudar.
Então, conversar com uma consultora de amamentação, conversar com a pediatra, conversar com a enfermeira, né? E pedir ajuda para que isso possa acontecer. Então, muito obrigado mais uma vez, doutora Tati, e até uma próxima oportunidade. Até, Samuel, até, galerinha. Um abraço grande. Tchau, tchau, crianças. Até a semana que vem.